Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês do meu relato de tentante, vamos lá? Vamos lá, né? Fazem 3 anos que eu e meu marido a gente tá junto, né? Nesses 3 anos a gente sempre pensou, a gente sempre veio na nossa cabeça a possibilidade de construir uma família. Só que a gente sabia que para construir uma família a gente precisava, né, ter toda uma estrutura, ter toda uma questão financeira e tudo mais. A gente sabia disso, mas nem por isso a gente deixou de tentar, porque a gente sabia que só iria vir quando Deus permitisse. E se naquele momento fosse a hora, iria vir e a gente ia conseguir lidar com a situação como a gente está conseguindo lidar hoje, graças a Deus. Nesse tempo que a gente tentou, a gente buscou vários meios, a gente buscou ler bastante a respeito do assunto, a respeito de como era a vida de pai. A gente assistia muitos canais aqui no YouTube de famílias. E assim, algumas coisas a gente sabia que no momento a gente não iria conseguir. Mas outras coisas a gente sabia que bastava a gente se esforçar um pouquinho que a gente conseguiria chegar a pelo menos próximo àquilo de uma família. Então assim, a gente via pra gente se inspirar mesmo, sabe? E isso ajudou muito a gente psicologicamente, isso colocou a gente pra cima e num certo momento, né? E foi aí que a gente começou a pensar na possibilidade de levar realmente isso a sério. Nesse momento que a gente começou a levar a sério, eu procurei um médico. Isso foi um ano depois que a gente começou a conversar sobre isso, começou a tentar. Então foi um ano depois eu procurei um médico para saber o porquê que eu ainda não tinha conseguido engravidar, se eu tinha algum problema, se eu tinha alguma coisa que pudesse afetar essa questão da gravidez, né? E o médico pediu uma porrada de exames para mim, eu fiz um check-up completo, né? Fiz vários exames, incluindo exames dos hormônios, que é a parte principal da gravidez, são os nossos hormônios. Então eu fiz uns exames relacionados aos hormônios. Nesses exames foi constatado que eu estava com um hormônio da prolactina, que é responsável pela produção do leite. Ele estava muito alterado, estava muito acima. O normal dele era 23, o meu estava 60 e pouco. Então assim, estava bem alto. E o hormônio da tireoide também estava um pouco alterado. Não estava tanto quanto da prolactina, mas também existia uma alteração. E aí nesse exame, quando constatou isso, o médico deu a hipótese diagnóstica de ser um adenoma de hipófise. O que é a hipófise? A hipófise é uma glândula que a gente tem aqui no meio da cabeça que é responsável por controlar os hormônios. Se existisse esse adenoma na hipófise, os meus hormônios iam estar totalmente descontrolados. Eles sempre iam estar alterando, seja alguns, seja todos, mas sempre iria existir uma alteração. O que isso causaria? Isso poderia dificultar a chance de eu engravidar, porque no momento que a gente está fértil, os meus hormônios poderiam estar totalmente alterados, ou muito baixos ou muito altos. Então isso impossibilitaria o processo da gravidez. Então por isso o médico falou que provavelmente eu teria dificuldades para engravidar por conta disso, ou talvez nem engravidaria se os meus hormônios permanecessem sempre alterados. Teria que tomar medicação e isso é um processo muito demorado. Então, como eu fiquei assim com o pé atrás em relação a se eu poderia realmente engravidar ou não, eu fui atrás e procurei outro especialista, alguém com mais tempo de experiência, era um senhor, e ele simplesmente foi muito frio comigo. Ele disse que se eu engravidasse nessa situação, se eu tivesse realmente esse adenoma, não sobreviveria nem eu nem o bebê, ou simplesmente morreria um ou outro, que não tinha a possibilidade de sair os dois livres dessa situação, os dois bem. Mas isso me abalou demais e quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pedir a Deus, colocar os meus joelhos, meu joelho no chão e pedir a Deus que isso fosse uma simples conversa, que isso não fosse real. Eu pedi a ele que se fosse da vontade dele, que ele me curasse e que eu pudesse sim
engravidar e construir a minha família, que sempre foi o meu sonho. E essa situação foi a minha rotina diária. Sempre pedir a Deus que eu conseguisse engravidar. E isso foi até eu conseguir engravidar, e até depois que eu engravidei eu continuei agradecendo muito a Deus. Então isso virou a minha rotina, né? Foi difícil? Foi, né? Depois de 2 anos de tentativa, eu, assim, simplesmente me abalei muito. Eu pensei em desistir várias vezes, eu não queria mais. Eu até falei pro meu marido, chega, eu não quero mais engravidar, a gente vai ter os nossos momentos, mas por ter mesmo, assim, eu não queria mais pensar na possibilidade de ter um filho, porque me desanimou demais. E eu cheguei a sentir raiva de amigas, de vizinhos, de pessoas que eu conhecia, ou de pessoas que eu via no Facebook, que eu via no Instagram que estavam grávidas. Eu comecei a ter raiva. Eu via as pessoas com criança na rua, eu não conseguia nem olhar. Então isso começou a tomar conta de mim, isso começou a me afetar emocionalmente. E mais uma vez eu entreguei nas mãos de Deus, pedi para que Ele tirasse aquele sentimento ruim de mim. E eu fui levando, fui empurrando com a barriga, digamos assim, né? Mas eu fui vivendo, né? Fui fazendo os meus exames referente a esse adenoma, fiz 3 ressonâncias magnéticas, nenhuma deu nada, graças a Deus, mas sempre os médicos me pedem para repetir o exame para ter certeza de que não apareceu, ou de que era muito pequeno e não conseguiu visualizar nas outras ressonâncias, algo assim. Pra quem não entendeu o que é um adenoma é um tumor, gente, tá? Não chega a ser algo maligno, não chega a ser um tumor maligno, mas é um tumor benigno que afeta a questão hormonal, tá? A gente não chega a morrer por conta disso, é algo tratável, né? É algo que dá pra tirar, é uma cirurgia, inclusive uma cirurgia que você não fica nem com corte, porque os médicos hoje conseguem tirar pelo nariz, né? Por incrível que pareça. Então, assim, é algo tranquilo. E aí eu simplesmente optei por entregar nas mãos de Deus e esperar, né? Eu comecei a me acalmar, a ansiedade começou a ir embora, eu tirei toda aquela ansiedade, aquela vontade que eu tinha de engravidar, eu tirei do meu coração, falei, se for pra ser, vai ser, então eu vou esperar, né? Vamos esperar e vamos ver o que vai dar. Em julho do ano passado, tava tendo aqui em Taboão da Serra, onde eu moro, tava tendo show na arena, uma arena que tem aqui. Tava tendo vários shows de várias bandas. Aí um final de semana foi eu, meu marido e minha sogra no show do Sampa Crio, que era gratuito. Nós fomos nesse show, assistimos o show, bebi muito, a gente curtiu bastante, sabe? A gente pulou, dançou, tudo. E a gente tinha combinado que no último final de semana que foi na época de festa junina, né? Que na última semana, que iria acabar, né? Que seria o último show, que seria do Catinguelê, a gente iria novamente. E aí o que aconteceu? Esse show ia ser no dia 27 de julho, do Catinguelê, se eu não me engano. E aí o que aconteceu? No dia 24, eu falei pro meu esposo, eu olhei pra ele e falei assim, meu bem, não desceu pra mim ainda. Eu tô achando que tá atrasada de novo. Porque eu não imaginei que eu estaria grávida. Porque esse adenoma poderia causar alterações na minha menstruação também. Então, eu não pensei de primeira que seria possivelmente uma gravidez, mas sim que seria alguma alteração nova dos meus hormônios. E aí eu falei isso pra ele, falei, será que eu vou ter que ir no médico, tudo? Aí ele pegou e falou pra mim, falou assim, vamos pensar positivo, vamos esperar mais um pouco, esperar até semana que vem, que é final do mês, pra ter certeza que não é nada, assim, e que vai descer. Vamos esperar praticamente até dia 30 pra ver se vem ou não, porque tem mulher que vem no final do mês, então a gente optou em esperar. Só que eu comecei a sentir uma ardência nos seios muito grande. Começou a arder meus seios. E eu falei pra ele, meu bem, isso não é normal. Eu nunca senti isso. Tava parecendo que ia abrir o meu peito, sabe? Tava doendo muito.
E aí eu falei pra ele, eu preciso ir no posto de saúde fazer um teste de gravidez pra tirar essa minha cabeça. Porque eu sabia que se fosse uma gravidez, poderia começar a sentir sensibilidade nos seios. Então eu peguei no dia 25, nós descemos no posto de saúde, que era pertinho da casa onde a gente morava. Eu desci no posto de saúde, fiz o teste e foi papum. Foi um positivão enorme. Eu me senti muito feliz, eu não sabia o que fazer, eu quase beijei a enfermeira, pra vocês terem ideia. E assim, foi assim um momento muito, muito especial pra gente. E o restante, como eu descobri a gravidez, como foi esse momento, o que a gente sentiu nesse momento, eu vou deixar pra contar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente vai se aperfeiçoando aqui, a gente vai começar a se adaptar, pra ver se a gente consegue gravar vídeos de rotina, porque olha, a gente tá difícil. Nessa fase de 2 meses, ele vai fazer 2 meses agora, dia 19. Tá muito complicado, ele não dorme. Então, assim, os momentos que ele dorme eu tiro pra fazer as coisas de casa, eu tiro pra descansar um pouco. E acabo me sentindo muito cansada pra gravar um vídeo legal pra vocês, né? Com uma carinha melhorzinha, não aquela cara de morta. Tudo bem que eu sei que vocês iam adorar ver a nossa realidade, mas cara de morta eu não vou deixar vocês ver, não. Então, gente, tenha um pouquinho de paciência, a gente vai gravando vídeos assim, por enquanto, tá? E conforme for eu vou gravando algumas coisas que eu achar legal, e aí eu monto um vídeo bem legal pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. E lembrem-se, sempre mandem pra gente lá no nosso Instagram, que tá na descrição do vídeo. Sempre mandem vídeos que vocês querem ver, coisas legais, tá? Pode comentar lá em qualquer foto, na última foto que eu postei, podem comentar lá o que vocês querem ver, tá? Se quiser me mandar no direct também, pode ter certeza que eu vou estar lendo os comentários que eu conseguir. Mas vai mandando lá pra mim, que a gente vai se adaptando aqui e vai construindo um trabalho bem legal pra vocês, tá? Pra vocês curtirem e a gente ficar muito feliz também. Muito obrigada pela visita de vocês, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!